Grande juventude, tranquilidade, beleza? Jovens, a gente já falou aqui a respeito de texto dissertativo pensando no conceito geral, a gente já falou do texto dissertativo pensando em tipos de introdução e hoje é a vez da gente falar então do miolo do texto dissertativo, beleza? Ou seja, a parte na qual você vai apresentar os argumentos, tá? Então hoje a gente vai falar a respeito de 4 tipos de argumento que você coloca no seu texto dissertativo e vai por mim, vai deixar o texto dissertativo show de bola, super bem embasado. Vem comigo então, vamos dar uma olhada nesses 4 modelos, nessas 4 opções de argumentação. Leio, logo escrevo. Bom, antes da gente começar a falar desses 4 tipos aí de argumento, né, vale lembrar que tem aqui no canal, pessoal, outros 2 vídeos também falando a respeito de texto dissertativo, beleza? Num deles, o card está aqui em cima, eu falo a respeito do conceito geral de texto dissertativo, tá bom? Então dou um geralzão aí, é legal, né? Porque a gente fica sabendo mais ou menos qual é a pegada geral desse tipo de texto, tá? E num outro vídeo, tá aqui também o card aí para você acessar facinho, tá? Eu falo a respeito de como você constrói especificamente a introdução, né? Te dou aí alguns modelos, algumas possibilidades de introdução, beleza? Então, se você quiser, dá uma olhada nesses 2 vídeos, eles dão um bom embasamento para a gente falar da ideia de hoje, beleza? Eu quero começar essa nossa listinha aqui, pessoal, tá? Apresentando para você o que a gente chama de argumento de autoridade. Esse é bem importante. O que é exatamente o argumento de autoridade? Nada mais é, pessoal, do que aquele momento em que você traz para o seu texto dissertativo uma ideia de fora, uma ideia de alguém que é autoridade naquele assunto. Beleza? Você pode trazer um poeta, você pode trazer um filósofo, um sociólogo, um historiador, um cineasta, enfim, o argumento de autoridade nada mais é do que, repetindo então aí, trazer para o seu texto uma voz de fora. Você dá crédito a esse argumento, a essa autoridade, ou seja, você não pode pegar essa ideia e fingir que é sua, não, você cita o nome de quem criou a ideia e aí sim você está livre para poder usar esse argumento, essa ideia no seu texto. Dá uma olhadinha comigo nesse exemplo que eu coloquei aí para você, que eu criei aí para nós pensarmos juntos, então, num argumento de autoridade. Dá uma olhada aí. Bom, então como você está vendo aí na tela, né, eu trouxe aí para você um exemplo de argumento de autoridade pensando em um tema que trabalhe com a ideia, né, da situação do sistema carcerário no Brasil. O sistema carcerário brasileiro é constantemente associado à ideia da perpetuação da criminalidade e da violência. Uma vez que reeducação e reinserção social devem ser a premissa da passagem pelo cárcere, há um contrassenso latente nesse mecanismo. Em sua obra Vigiar e Punir, Michel Foucault afirma que ações como violência, maus tratos ou castigos arbitrários tornam o sistema penal instável e ineficaz. Dessa forma, é possível estabelecer uma relação direta entre a maneira como os presídios brasileiros são geridos e a sua situação atual. E esse parágrafo traz a ideia que eu quero colocar, né, de que a gente tem um problema de gerenciamento aí do nosso sistema carcerário, beleza? E para falar disso, eu recupero o pensador francês Michel Foucault. Citei a obra, citei o nome e trouxe a ideia dele, que vem dar sustentação, dar um embasamento para minha ideia. E além desse tipo de argumento, pessoal, para dar um embasamento legal aí para o seu texto, você pode usar o que a gente chama de argumento por dados concretos. O que é isso? É você trazer para o seu texto dados que são inquestionáveis. Por exemplo, dados provenientes de pesquisa, porque aí você vai trazer o número, e o número é um dado inquestionável. Perceba que eu não estou falando da interpretação que você pode dar para o número. Claro que isso é questionável, mas o número em si não é.
4,2 é 4,2. Você não pode dizer, esse 4,2 aqui está mais ou menos com cara de 19,8. Não, tá? O número é um elemento exato, beleza? Então ele acaba se tornando aí para você um dado concreto. Ele pode dar um embasamento bem concreto, tá, para o seu texto, beleza? Dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe aí para você. Bom, pessoal, então para a gente falar de argumento por dados concretos, eu pensei aí no seguinte tema: a violência nos grandes centros urbanos, beleza? E aí, com base nessa possibilidade de tema, a gente tem o seguinte parágrafo. Acompanha comigo. Uma das consequências da violência urbana é o crescimento do medo por parte da população. Uma vez que as pessoas não se sintam seguras em seu cotidiano, o consciente coletivo passa a ser permeado pela certeza de ocorrências ligadas a ações violentas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 47,2% da população acima de 10 anos afirma ter medo de andar pelas ruas. Tal dado corrobora a ideia de que a segurança pública deve ser tema de destaque por parte do poder público. Pessoal, o que eu fiz aí? Eu coloquei a minha visão da ideia, né, o que eu penso sobre violência nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, mas eu trouxe um dado concreto, um dado, né, um resultado aí de pesquisa do IBGE, beleza? Que tem uma super relevância aí quando a gente fala de dados estatísticos. Então, esse dado do IBGE acaba funcionando como um embasamento concreto para o meu texto. Uma outra maneira de você argumentar legal, pessoal, no seu texto dissertativo é fazer o que a gente vai chamar de argumento por analogia. Tá? E o que são analogias? Né? O que é isso? O que é uma analogia? Pessoal, analogia nada mais é do que aquela comparação que você faz aí no seu dia a dia. Ditados populares são bons exemplos de analogia, né? Então você olha uma pessoa que está super na dúvida, né? Se ela troca a realidade que ela tem por uma realidade que parece ser melhor, sei lá, um emprego, por exemplo, que parece ser melhor, mas ainda é uma incerteza. E aí você fala para ela, você tá meio na dúvida se sai ou não desse emprego, se vai para o outro, mas cara, pensa comigo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quando você usa esse exemplo aí, né, esse ditado popular, você fez uma analogia. Né? Você falou da realidade de um pássaro na mão e dois voando para fazer uma analogia com a realidade da pessoa que está na dúvida se ela troca o certo pelo duvidoso. E dá para você fazer isso no seu texto dissertativo. Você estabelecer analogias, estabelecer comparativos, tá bom? Acompanha comigo o exemplo, né, de argumento por analogia que eu trouxe aí para você. Para falar de argumento por analogia, então, eu pensei aí no tema liberdade de expressão, beleza? E para esse tema, a gente tem o seguinte parágrafo que eu trouxe aí para você. Lê junto comigo. Os governos ditos democráticos têm, entre outros compromissos, o dever de garantir plena liberdade de expressão aos indivíduos. Da mesma forma que saneamento básico, educação de qualidade ou acesso à saúde pública são elementos essenciais, é indispensável que haja a possibilidade de voz entre as pessoas. Assim, não é plausível abrir mão dessa condição sob qualquer causa ou efeito. Ou seja, pessoal, na verdade eu estou querendo defender a ideia de que liberdade de expressão é algo essencial. Tão essencial como saúde pública, por exemplo, como saneamento básico, por exemplo. Né? Então, para falar de algo que é essencial, eu faço uma analogia a outros elementos que eu também considero essenciais na sociedade. E aí eu trago para você então um exemplo de argumento por analogia. Vai por mim, esse costuma ficar legal também. E aí, para finalizar, depois de tudo isso, eu trago para vocês o chamado argumento por exemplificação. O que é isso exatamente? Pessoal,
argumentar via exemplificação nada mais é do que trazer exemplos que ocorrem, que acontecem aí normalmente no nosso cotidiano, beleza? Aí você pega tudo isso e traz para o texto, tá bom? Então você usa esses acontecimentos básicos, né, banais, essenciais aí do dia a dia, você usa isso como motor, como exemplo para sua argumentação, tá bom? Acompanha comigo aí o exemplo que eu trouxe para você para a gente falar de argumento por exemplificação. Para falar disso então, pessoal, né, de argumento por exemplificação, eu pensei aí no tema tecnologia em prol da longevidade, ou seja, né, o uso da tecnologia em prol de uma vida cada vez mais longa, beleza? Os constantes avanços tecnológicos trazem uma série de comodidades à sociedade. Diversas áreas do cotidiano simples são permeadas por variadas tecnologias. Nesse ínterim, a medicina se apropria a cada dia de inovações técnicas a fim de tratar de doenças, curá-las ou simplesmente prolongar a vida saudável. Em um mundo no qual a morte parece ser um elemento do qual se pode esquivar por mais tempo, as pessoas veem o encerramento da vida como um conceito cada vez mais distante. Pessoal, por que aí é um exemplo? Eu estou pensando que muita gente encara, né, a ideia de que a medicina está prolongando cada vez mais a vida, muita gente vê isso como a morte estando cada vez mais afastada. E existem exemplos dessas pessoas, tá? Essas pessoas são um simples exemplo, tá, da existência desse tipo de ideia no cotidiano e eu trago esse tipo de exemplo aí para o meu texto de maneira simples, rápida e prática. Bom, você viu aí, né? Não é nada muito complexo, beleza? São 4 opções super simples que sem dúvida alguma vão dar um punch aí no seu texto, beleza? Vale a pena se dedicar à escrita de texto dissertativo tentando utilizar essas opçõezinhas aí. Vai por mim, funciona. E é isso, jovens, tá? Se você pintou aqui no canal, mas ainda não é inscrito, poxa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e você vai receber sempre alguma pegada, alguma dica associada à leitura, à escrita, grandes vestibulares, desenvolvimento de repertório e por aí vai. Beleza? Brigadão pela companhia, valeu mesmo, tamo junto e como sempre não esquece, quem lê bem, escreve bem, leio logo escrevo. Forte abraço, é nóis. Tchau!